Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Alguém disse, isso não tem, mas alguém disse que tem na Bíblia que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Não tem isso na Bíblia, né? Mas podia ter. Podia ter. Amém? Glória a Deus. Porque a gente chega muitas vezes na casa dele, a gente vem meio que empurrado muitas vezes, a gente vem meio desanimado, mas aí de repente o Espírito Santo ele vem assim, ele nos abraça assim, de uma maneira que só você entende, e aquela tristeza que estava dentro do nosso coração, ela vai embora. Porque, sabe, quando Jesus ele está no nosso meio, não existe tristeza. Porque nós falamos sobre domingo, até no Getsemane, Jesus não se deixou se abater. Até quando ele sabia que ele ia ser crucificado, ele ia ser traído, a Bíblia diz que ele transformou aquilo num momento de comunhão, de ceia, juntamente com os seus amigos. Então eu tenho certeza que a presença dele aqui nessa noite, ele vai te trazer alegria, vai te trazer paz, vai te trazer tranquilidade. E às vezes a gente entra assim, sabe, com um semblante de tristeza. Eu não entendo, porque talvez você entrou assim, na casa do Senhor desse jeito, mas Deus ele enxerga cada lágrima que nós derramamos. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amém? E às vezes a gente traz da nossa infância, do meio que nós viemos. Eu lembro que eu não fui criado com a minha mãe e nem com o meu pai. E o meu pai não era assim, numa maneira bem polida de falar. Ele não era muito flor que se cheira. Então eu fui criado no meio de mais ou menos umas 10 pessoas. E eu lembro que quando eu era criança, e toda criança ela faz alguma coisa errada, que desagrada. A palavra que eu recebia muitas vezes era: olha, você vai ser igual ao seu pai. E falar isso era dizer que eu ia ser alguém que não prestava. E quantas vezes nós recebemos das outras pessoas identidade que não nos pertence. Talvez alguém já disse para você que você nunca vai dar certo. Talvez você casou e alguém lançou uma palavra e disse: olha, seu casamento não vai dar certo, sua vida não vai dar certo. Quantos de nós já não recebemos palavras que nos amaldiçoaram, e nós recebemos aquilo
guardamos dentro do nosso coração, e muitas vezes algumas coisas, quando a gente tenta fazer algo, a gente acaba se auto-sabotando, porque dentro do nosso inconsciente, a gente recebeu uma identidade que dizia: nós não vamos dar certo, vai dar tudo errado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que a identidade que eu tenho, que você tem, nós não recebemos da nossa mãe, nós não recebemos do nosso pai, nós não recebemos de nenhum parente. A nossa identidade, ela vem de Deus, e a Bíblia diz que em Deus nós somos mais do que vencedor. O Márcio Valadão falava sempre, quando ele ia começar a pregar, ele dizia assim, falava à igreja, dizer, repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Nada mais, nada menos do que as promessas de Deus na nossa vida. E eu quero nessa noite falar sobre uma mulher que ela nasceu com, segundo a crença da sua época, ela tinha nascido com uma maldição. O Salmo dizia o seguinte, que a mulher bem-aventurada era aquela que poderia gerar muitos filhos. A Bíblia até vai dizer que existia até uma quantidade mínima, uma aljava, quando ia abençoar um casal, que Deus encha a sua aljava. O que é a aljava? A aljava era um compartimento de couro, aonde se colocava as flechas para onde ia para a guerra. E na aljava cabia quantas flechas? De 6 a 8 flechas. Então as mulheres, elas tinham que, para elas ser consideradas na sua época abençoada por Deus, ela tinha que gerar filhos. E Ana, ela nasceu com esse problema. Ela não podia gerar filhos. E todo mundo que olhava para Ana, que via Ana, talvez olhava para ela com aquele olhar de dó. A pior coisa que existe para um ser humano é quando alguém olha para ele com um olhar de dó. Coitado dele, coitado dela, nasceu com a maldição, nada dá certo. Você já teve essa impressão que nada dá certo para você? Você vai assim numa crescente, parece que vai tudo bem, mas de repente parece que alguma coisa acontece no meio do caminho que sabota o teu progresso e faz você voltar para onde você estava. É como se que fosse um elástico que você estava esticando, você estava pensando que ia, de repente o elástico estica e ele puxa você de volta para onde você estava. Aí você diz assim: nada dá certo para mim. Eu casei uma vez, não deu certo. Eu penso que eu vou ficar um tempo no emprego, não dá certo. Tudo que eu tento fazer não dá certo. Era essa a impressão de Ana. E na cultura da época se entendia o seguinte, que quando a mulher ela não podia gerar filhos, era como se Deus tivesse colocado uma maldição naquela mulher. Você quer coisa pior do que você ser amaldiçoado pelo pai e de repente você achar que Deus olha para todo mundo e não olha para você? Já teve essa impressão? Deus abençoa todo mundo,
mas parece que a minha vez nunca chega. Parece que quando vai chegar a minha vez, alguém pula na minha frente e é abençoado no meu lugar. Parece que eu sempre tenho o quê? Eu tenho um Jacó me rodeando, que quando a minha bênção vai chegando, ele vai e coloca a cabeça no meu lugar e recebe a bênção no meu lugar. Parece que Deus se esqueceu de mim, mas Deus não se esqueceu de você. Nós vamos aprender com essa mulher que nós não devemos aceitar nada menos do que aquilo que Deus tem para a nossa vida. E é por isso que nós precisamos entender e aprender e a gostar de ler a palavra de Deus, porque na palavra de Deus, ela tem o quê? Existem muitas promessas de Deus na minha vida, que muitas vezes eu não sei, porque eu não leio a Bíblia, e aí eu não consigo transformar isso em atitude. Por quê? Porque aquilo que eu não sei, eu só consigo acessar aquilo que eu sei. Aquilo que eu não sei, eu não consigo acessar. E Deus, Ele quer se descobrir para você, para que você possa entender que você é filho e não escravo. Porque tem gente aqui nessa noite que é filho e está vivendo como escravo. Você lembra da história do Lucas 15? Do filho pródigo, certo? O filho pródigo, ele pede as coisas, vai embora, e aí ele fica um tempo bagunçando, depois ele perde tudo, e aí o Espírito Santo vem, fala no coração dele, e ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Só que o filho pródigo, ele sai, mas existe um filho que ficou dentro, não saiu, o irmão do filho pródigo. E tem muitas pessoas aqui dentro nessa noite que Deus está falando para mim que está vivendo como o irmão do filho pródigo. E quem era o irmão do filho pródigo? O irmão do filho pródigo é aquele que vivia perto do pai, morava junto com o pai, na casa do pai, mas vivia como escravo. Porque quando o filho pródigo ele volta, o filho que tinha ficado em casa, ele diz para o pai: pai, o que é isso? Você está fazendo uma festa para aquele que estava desviado e voltou? Eu estou aqui na tua casa e o senhor nunca, eu estou aqui na tua casa, trabalhando noite e dia, como escravo, e o Senhor nunca me deu um cabrito para mim matar e festejar com os meus amigos. Aquele rapaz, ele era o quê? Ele era filho, mas ele agia como se fosse funcionário, como se fosse escravo. Você sabe o que o pai responde para ele? O pai diz para ele: filho, chama ele de filho, tudo que é meu é teu. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: filho e filha, não viva como escravo, porque tudo que eu tenho é teu. Você não precisa fazer esforço nenhum. Pode abrir a geladeira. Teu filho abre a geladeira sem pedir permissão para você e pega as coisas lá, sim ou não? Deus está dizendo para você: olha, pode abrir as comportas do céu, pode abrir as janelas do céu. Você sabia que existem janelas do céu, aonde está ali a tua bênção, que você precisa aprender a destravar esse negócio? Existe um mundo espiritual. O que é o milagre? Você sabe o que é o milagre? Milagre é trazer à existência aquilo que não existe no nosso mundo, mas já existe no mundo de Deus. Consegue entender isso? Tem um louvor antigo que diz assim, ó: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança.
Efésios capítulo 1, o verso 3, Paulo vai dizer: bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem, nos abençoado. Esse verbo ter, quando ele fala já tem, é no passado, ou seja, não é no futuro, é um passado presente. Ele já nos abençoou. Com o quê? Com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aonde, pastor? Nas regiões celestes. A Ana, ela entendeu isso mesmo antes de Paulo falar. Ela não aceitou. Ela disse: eu não posso viver no raso, se Deus tem algo profundo para mim. Eu não posso viver na escassez, se o meu Deus é um Deus da abundância. Eu não posso viver só na tristeza, se a Bíblia diz que o meu Deus é o Deus da alegria. Será que você está me entendendo isso, irmão? A questão é eu aceitar o carimbo que a vida me dá, eu aceitar o carimbo que as pessoas me dão, eu aceitar o carimbo que Satanás me dá. Eu tenho que aceitar o carimbo de Cristo. E no carimbo de Cristo tem o quê? Tem um selo da promessa. O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. Eu tenho um carimbo de Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então, se você tem uma propriedade, imagina só, ninguém pode colocar um carimbo dele lá. Por quê? Porque a propriedade é sua. Você é propriedade exclusiva de Deus. Olha o que diz o texto aqui, ó. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Estava ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. No dia em que Eucana, verso 4, oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ela, ainda mesmo que o Senhor tivesse fechado e tinha deixado ela estéril. A sua rival provocava ela excessivamente, até irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, do que ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que você não come? E por que está triste o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Aprenda uma coisa: não existe nada melhor do que as promessas de Deus na nossa vida. Não existe nada que substitua a promessa de Deus na nossa vida. Eucana estava dizendo: ó, eu estou tentando colocar algo no teu coração para te alegrar. Sabe o que nos alegra? Nos alegra a presença de Deus, nos alegra ter Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos alegres no Senhor, o nosso semblante não é caído.
Então não há nada que nos alegre. A balada, a gente pode ir para uma balada, pode ficar um tempo, ter uma falsa alegria, e quando a gente volta, a tristeza está lá, nos esperando. A gente pode sair com os amigos e ter um momento de alegria, mas quando os amigos vão embora, vai sobrar você e a sua tristeza. Mas quando a gente tem a porção de Deus, quando a gente tem a presença de Deus, aleluia, com amigo e sem amigo, com eles ou sem eles, nós temos a alegria do Senhor. Verso 9: após ter comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com a amargura da alma. Ana estava com o quê? Você já teve a amargura da alma, irmão? Você sabe que tipo de tristeza é essa? Você está amargo, a tua alma está azeda, porque você olha e as coisas dão certo para todo mundo, e a vontade que a gente pensa assim: o que eu estou fazendo na casa do Senhor, se para todo mundo as coisas dão certo e para mim dá errado? É o mesmo problema de Asaf. Quem era Asaf? Asaf, ele era alguém que ficava no altar conduzindo o povo em adoração a Deus. Era Asaf que arrumava a igreja para o povo adorar. Era Asaf que tocava para o povo sentir a presença de Deus. E Asaf, no Salmo 73, ele diz que ele começou a olhar a prosperidade do ímpio. Ele começou a ver que os ímpios, na visão dele, começava a prosperar e ele não. E aí ele dizia o seguinte: é inútil servir a Deus. O que eu estou fazendo aqui? As pessoas que não vêm aqui parece que são mais abençoadas do que eu. Mas a palavra de Deus, ela diz que essa amargura do coração de Asaf, ela foi curada a partir do momento que ele entrou no templo do Senhor, que ele entrou na presença do Senhor, e Deus começou a mostrar o fim daquelas pessoas, que eles andavam em lugares escorregadios, que qualquer coisa poderia acabar com a alegria dele. Vocês lembram de um anos atrás, lá numa cidade chamada Nova Orleans, nos Estados Unidos? As pessoas foram dormir tranquilas, os empresários com as suas empresas foram dormir tranquilo, confiando nos seus bens, confiando na sua riqueza. Enquanto ele estava dormindo, diz que à noite veio um furacão. Se eu não me engano, era o Catarina. Ele derrubou aquele dique, aquela barreira que impediu o mar de entrar, e o furacão trouxe para dentro daquela cidade inteira águas, e destruiu casas, e destruiu fábricas, e pessoas que foram dormir ricas naquele dia, eles acordaram sem nada, porque a sua confiança estava o quê? No bem daqueles que elas tinham. Mas quando a nossa confiança está em Deus, não há furacão, não há adversidade, não há tristeza, não há nada que nos separe do amor de Deus. É aquilo que o salmista escreveu: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Dele. Meu socorro vem de Deus. Deixe eu falar uma coisa para você nessa noite como profeta. Deus me trouxe aqui nessa noite como profeta para a tua vida. Você talvez está esperando que o socorro, porque o teu socorro vai vir de um outro lugar, mas Deus está dizendo: ei, o teu socorro, ele vem de mim. O teu socorro vem de Deus. A Bíblia diz que Ana levantou-se, começou a orar, chorou abundantemente com amargura na alma, e fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor for bom e atentares para a minha aflição,
E se o Senhor se lembrar de mim, da tua serva, e se não se esquecer de mim, e me der um varão, ao Senhor eu darei por todo o dia da minha vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. A oração de Ana foi uma oração com propósito. Pastor, o que é uma oração com propósito? É quando eu digo para Deus: Deus, é isso que eu quero, é desse jeito que eu quero. Sabe aquela oração que você faz, a oração, Senhor, tu sabes, essa oração não funciona. Senhor, tu sabes da minha necessidade, essa oração não funciona. A oração que funciona é aquela que eu especifico para Deus aquilo que eu quero. Deus, eu quero isso, isso e isso. Essa é uma oração específica. Ana, ela vai lá e faz exatamente isso, uma oração específica. E o que eu aprendo aqui? E a Bíblia diz que Deus responde. Lá na frente você vai ler, a Bíblia diz que Deus responde. O profeta olha para ela, ela está ali, sabe, com amargura de coração, orando. O sacerdote, o homem de Deus, que era para dar uma palavra de incentivo para Ana, ele olha para ela e fala assim: você está bêbado. Você bebeu? Falar em beber, irmão, isso aqui não é vodka, é uma água que eu ganhei prêmio. Água com gás, não é vodka, viu? Porque senão alguém filma aqui, o pastor toma vodka na hora que prega. O sacerdote, que era para olhar para ela e incentivar, o sacerdote olha para ela e fala assim: mulher, se aparta do teu vinho, como é que você entra na igreja bêbada? Aí ela diz: não, meu Senhor, a tua serva não está bêbada não, a tua serva está com amargura de coração, a tua serva está com tristeza, porque ela acha que Deus abençoou todo mundo e não me abençoou, e eu estou orando aqui pedindo para Deus: Deus me abençoa, me dá um filho, homem, que eu vou consagrar a ti. Ela prega para o sacerdote, para o pastor dela. Aí o pastor dela pega a fé nela. Aí diz: que seja feito segundo a tua oração. A Bíblia diz que depois de um ano, a Ana estava o quê? Com a criança no braço. A Ana estava com a sua bênção no braço. Eu não sei qual é o seu Samuel, qual é a oração, mas eu sei que um dia você vai entrar aqui e vai contar a tua bênção com o teu Samuel, com o teu milagre no braço. Eu não sei se vai ser uma cura, eu não sei se vai ser uma restauração de algo, uma porta que vai se abrir, mas você vai entrar nesta casa e vai contar o teu milagre. Olha aqui, pastor, lembra daquele dia? Esse é o meu Samuel, a porta de emprego se abriu. Esse é meu Samuel, eu fui curado. Esse é meu Samuel, ou a minha família foi restaurada. Porque Deus é Deus de milagre. Rapidão aqui. O que eu aprendo do choro dessa mulher, do gemido dessa mulher? Primeira coisa que eu aprendo aqui: aprenda a derramar a sua alma diante de Deus. Deus não responde a murmuradores. Deus não responde a quem só reclama. Em vez de você reclamar, irmão, vai para os pés de Jesus e derrama a sua alma diante dele. Todos nós temos necessidade, sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa que vai te frustrar: Deus não atende necessidade. Já ouviu isso? Não? Deus não atende necessidade. Se Deus não atende necessidade, o que é que Deus atende? Fé. Deus atende fé. Se você for lá no centro aqui, não precisa ir no centro. Agora eu estou começando a andar aí, eu vejo pessoas dormindo com os colchões no meio da rua aqui. Existe um monte de morador de rua que tem necessidade. Só que a vida deles não muda, porque Deus não atende necessidade, Deus atende fé. Aprenda a derramar o seu choro, a sua alma diante de Deus. Ana foi aos pés do Senhor e ela começou a chorar, ela começou a se derramar a sua alma diante de Deus. Ela
ela tinha uma necessidade e ela sabia onde ela poderia resolver essa necessidade. Ela foi derramar as suas lágrimas nos pés do Senhor. Olha o que diz aqui. Ana respondeu: não se trata disso, Senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante de Deus. Deus quer que você derrame a sua alma diante dele. Quando nós derramamos a nossa alma diante de Deus, a gente abre a oportunidade para o milagre de Deus na nossa vida. Segundo, o que eu aprendo aqui com Ana? Ana não aceitou a situação que ela estava passando. Falou: não, peraí, a palavra de Deus, ela diz que eu sou mais que vencedor. A palavra de Deus, ela diz que tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, passar pelo momento de dificuldade, isso é normal na vida de um ser humano. Mas viver a vida inteira na dificuldade, alguma coisa está errada. Sim ou não? Passar algumas necessidades na vida, isso é normal. Agora, viver a vida inteira passando necessidade, isso está, alguma coisa está errada. Eu preciso mudar esse quadro. Como é que Ana mudou o quadro dela? Primeiro, ela derramou a sua alma diante de Deus. E segundo, ela tomou uma atitude de fé. Ela falou para Deus: Deus, abençoa a tua serva, seja comigo, põe a tua mão sobre a minha vida. Ela foi nos pés do Senhor. E a Bíblia diz que o profeta diz: ó, pode ir. Depois de um ano, a Ana estava com o seu milagre na mão. Por quê? Porque ela tomou uma atitude de fé. Pastor, eu estou vendo na igreja, mas isso não é atitude de fé? É um pouco. Mas você precisa pôr pressão no reino espiritual. Está entendendo? A guerra invisível, a guerra espiritual, ela é praticada no reino espiritual. Paulo diz no livro de Efésios que a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o teu marido, não é contra o teu filho, não é contra o teu patrão, não é contra o teu vizinho, não é contra pessoas. A nossa luta, ela é espiritual e ela tem que ser vencida no reino espiritual. O problema de Ana era acessar o reino de Deus para destravar, aleluia, o seu milagre. Você precisa acessar o reino de Deus para destravar o seu milagre. Amém? Então o que eu aprendo com Ana? Eu aprendo que o melhor lugar para derramar as minhas lágrimas é nos pés do Senhor. Porque derramar as lágrimas nos pés do Senhor não fala só de choro, fala de adoração. Talvez seja o seu Getsemane. Lembra que nós falamos? O Getsemane era o que? Era uma prensa, é um lugar onde se prensava a azeitona para extrair o melhor azeite. E às vezes a gente passa num Getsemane tão grande. Imagina só, que talvez a sua lágrima seja o azeite que está sendo derramado para lavar os pés de Jesus. Ah, você não entendeu nada. Vou falar, lembra da mulher pecadora? Ela chega até Jesus, ela agarra os pés de Jesus, ela começa a chorar. Ela está angustiada, ela chora, as lágrimas começam a descer, começam a pingar nos pés de Jesus. Ela solta o cabelo, enquanto as lágrimas estavam lavando os pés de Jesus, ela está enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos. Sabe o que é isso? A adoração.
As pessoas ficaram escandalizadas. Senhor, essa mulher, você não vê que essa mulher é pecadora? Aí ele disse: Simão, eu entrei na tua casa, você ninguém aqui me deu água para lavar os pés. Essa mulher, desde que eu entro aqui, ela não para de chorar, e com suas lágrimas ela está enxugando, lavando os meus pés, e com o seu cabelo está enxugando os meus pés. Isso é adoração. Isso é extrair o melhor azeite. Sabe? É quando eu estou passando por aquela dor, e eu vou para os pés de Jesus, eu começo a orar, e a lágrima começa a descer. Deus olha lá de cima e diz: está descendo o melhor azeite. Ele olha para você e fala assim: não está saindo murmuração, não está saindo reclamação, só está dizendo: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, faça um milagre na minha vida, Senhor, se o Senhor fizer um milagre na minha vida, eu prometo te obedecer, eu prometo oferecer a ti aquilo que o Senhor me deu de volta. Deus, faça alguma coisa para mim. Foi isso que Ana fez. E segundo, ela tomou uma atitude de fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fique de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu sempre digo que não importa como você entra, o importante é como você sai. Se você entrou aqui, eu entrei aqui alegre, pastor, então você vai sair mais alegre ainda. Eu entrei aqui triste, pastor, então você vai sair daqui alegre, porque Deus está aqui nessa noite. Se essa palavra falou contigo nessa noite, eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Lembra da atitude de Ana? Ana não ficou em casa. Ana deu passos em direção a Deus. E o teu passo em direção, a tua atitude de fé hoje, é sair do teu lugar, para nós orarmos juntos, e Deus responder a tua oração. Sai do seu lugar, eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu amado, você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual através dessa atitude. Os pastores, os líderes, os obreiros que estão preparados vão orar por você juntamente comigo. Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor tem observado, ó Deus, o choro do teu servo, o choro da tua serva, Pai. É o Senhor, ó Deus, que o encontra muitas vezes na cama sem conseguir dormir. O Senhor tem contemplado, ó Deus, tudo aquilo que eles estão passando. E nessa noite, Pai, chegou o ano de jubileu. Chegou o dia, ó Deus, no qual as correntes serão quebradas. O laço será quebrado, Pai. E como a tua palavra diz, o laço partiu, o laço quebrou e eu escapei. Em nome de Jesus, ó Pai, que todas as correntes caiam por terra nessa noite. Deus amado, que tudo aquilo que estava impedindo o teu servo de avançar, a tua serva de prosperar, caia por terra nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Se o inimigo ele veio por um caminho, a tua palavra diz, ó Deus, que por 7 caminhos ele fugirá de nós. Então, em nome de Jesus, Satanás, eu te dou uma ordem: bata em retirada agora, tire as suas patas nojentas dessa pessoa, da família desta pessoa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo, ó Pai, toda confusão no lar. Eu repreendo, ó Pai,
todo espírito maligno de opressão, ó Pai, de enfermidade, ó Pai, caia por terra agora, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, bata em retirada agora, porque a Tua palavra tem poder, a Tua palavra ela é eficaz, o diabo não pode resistir, ó Deus, a Tua palavra, a enfermidade não pode resistir à Tua palavra, a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a rocha, a Tua palavra é como um martelo, ó Deus, que esmigalha toda a rocha, ó Pai. Então, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, abençoa aquelas pessoas que estão aqui nessa noite, aquelas que estão vendo pelas redes sociais, quebra todo o laço. Pai, em nome de Jesus, tira todo peso agora, todo fardo. A Tua palavra diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, alivia a dor do Teu servo, alivia a dor da Tua serva, Pai, em nome de Jesus. Deus, essa carga, esse peso não é nosso. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, e eu repreendo agora toda enfermidade, toda dor, em nome de Jesus. Repita comigo: maior é Deus que está na minha vida do que toda dificuldade. Operando Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Respira assim, ó. Solta. Aleluia. Respira. Solta. Recebe a cura. Recebe teu milagre. Que todo peso, todo fardo vai ficar aqui nesse altar. Você vai sair daqui livre, leve e solto. Vai sair daqui nas asas do Espírito. Você que não dormia, você vai ter a melhor noite de sono da tua vida. Acerta o horário para não perder o horário. Amém? Amém? Faça assim, eu quero te abençoar. Pai, Senhor, eu te agradeço pela tua presença nessa noite. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez e vai continuar fazendo. Deus, abençoa teu povo. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, você diz o quê? Amém. Deus abençoe sua vida. Vai na paz, seja vitorioso, viva uma vida vitoriosa em nome de Jesus.